lá, galera. Boa tarde aí para todos, beleza? Já estamos com a bateria renovada, comemos pra caramba, bucho cheio, né, Tamara? Felicidade, né? Barriga cheia, sinal de felicidade, não é isso? Pessoal, olha só. Eu vou fazer agora uma abordagem aqui, uma linha do tempo, falando sobre a evolução da administração pública brasileira. A evolução da administração pública brasileira. E vou fazer algumas considerações, não vou ser assim tão detalhista, mas como o concurso de vocês é um concurso que cai história, então vale a pena a gente falar um pouco também de história, porque a evolução da administração, ela acompanha a história do Brasil. Então, há momentos em que, ora, estamos falando da administração, ora, estamos falando da história, ora, as duas coisas. Então, essa linha do tempo, pessoal, é para ajudar a vocês a raciocinar na hora da prova. Olhou para a linha do tempo, jogou ali as datas e as informações, vai matar as questões. Beleza? Então, vamos lá. Gente, eu nunca consigo fazer uma linha reta. É impressionante. Deve ter probleminha esse menino. Deve ter algum probleminha. Vamos lá. Agora eu consigo. Oi? A câmera tá ligada. Alô, pessoal da câmera, tá ligado? Valeu, Carla. Pessoal, faz de conta que isso aqui é uma linha reta, tá bom? Que ano que o Brasil foi descoberto mesmo, gente? Uma pergunta que uma vez caiu na prova das FESEX. Qual a teoria mais aceita para o descobrimento do Brasil? Eu não lembro das opções, porque é uma questão antiga, mas é aquela hipótese de que as terras já teriam sido descobertas anteriormente e que quando o Pedro Álvares Cabral foi fazer aquela voltazinha para ir para as Índias, ele passou aqui com os 13 navios, que era uma frota militar, isso Caim. Era uma frota militar que estava acompanhando o Pedro Álvares Cabral no 1500, quando eles chegaram aqui. Beleza? E para vocês observarem uma coisa que não é perseguição minha. O chefe era o Pedro Álvares Cabral, que Dom Manuel nomeou. Quem era o vice? Vasco da Gama, vice desde 1500. Impressionante, mas... Pode ver, pode estudar essa parada. Ele não aceitou. Ele não aceitou ser o vice. A história conta tudo, tá vendo? Como é que a história conta? Galera, olha só. A administração pública, ela passou por algumas fases, algumas etapas. Eu coloquei algumas datas aqui, que são as datas primordiais entre os tipos, os estilos de administração. Beleza? Então, olha só. Patrimonial. Burocrática. E gerencial, que é o gerencialismo. Ah, vocês vão observar que eu coloquei na apostila para vocês 3 subdivisões aqui do gerencialismo. Gerencialismo puro, o que fala sobre o clientelismo, fala sobre o tal do PSO, o serviço orientado para o público, né? Isso é para ler? É para ler. Eu não vou detalhar hoje aqui exatamente cada um desses 3, consumerismo e tudo mais.
mas leiam, gente, porque é importante, beleza? Galera, olha só, de 1500 a 1930, o Brasil passou por algumas mudanças, muitas mudanças. Vocês sabem que o Brasil começou com a divisão de capitanias hereditárias, confere? Beleza. Nesse período das capitanias, diz a história que somente 2 tiveram sucesso. Quais foram? Pernambuco e São Vicente. Por causa de quê? Principalmente por causa da cana-de-açúcar. Principalmente por causa da cana-de-açúcar. As capitanias, pessoal, elas depois foram divididas em grandes porções de terra, que eram chamadas de quê? Seis Marias, beleza? Isso já foi questão de prova, tinham 4 autoridades que tomavam conta das capitanias, 4 autoridades. Quais eram as 4 autoridades? Capitão-mor, ouvidor-mor, provedor-mor e alcaide-mor. Tudo mor, porque eram os maiores. Beleza? Pessoal, esse alcaide-mor quase ninguém sabe, mas era o cara que fazia o recrutamento das milícias para poder ajudar na defesa do litoral, na defesa contra invasões externas. Então você tinha o capitão, né, o donatário, o capitão-mor, o provedor-mor, o cara das finanças, o ouvidor-mor da ouvidoria, o cara que fazia a justiça, e o alcaide-mor. 4 autoridades. Beleza. Você tem um período de 1500 a 1530, que é chamado de período pré-colonial. Você tem, dentro desse período, 3 expedições específicas que eram praticamente de reconhecimento e exploração. A partir de 1530, o Portugal decide entrar com a colonização de povoação, né, de povoar. Por quê? Porque os franceses e os holandeses estavam muito aqui no litoral, roubando principalmente madeira para o Brasil. Para os portugueses não perderem esse espaço, eles então decidiram mandar pessoas para cá. Quem eram as pessoas que vinham para cá? Eram os portugueses. Os portugueses mandavam realmente os portugueses para cá. Mas quem eram esses portugueses? Eram pessoas da média nobreza que queriam ser donas de terra, e eram outras pessoas que no livro, principalmente do Boris Fausto, um livro clássico aí que cai na prova de vocês, degredados. Os degredados. Quem eram os degredados? Eram aqueles expulsos, punidos pela coroa a vir cumprir pena aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando começaram o sistema de navegações, o pessoal chegava assim nas prisões e falava assim: atenção, é vagabundagem. Olha só, vocês sabem que vai ser cerol para todo mundo, né? Vocês podem ter o direito de escolher a morte ou ir lá para o Brasil, ficar lá comendo índia, tomando água de coco, aquelas paradas todas, ser dono de terra. Pô, meu irmão, o maluco não quer perder a vida. Entrava no barquinho, vinha para cá, pum, colonizava a parada. Então, a colonização, ela foi dessa forma. Não por pessoas bem intencionadas, não por pessoas que queriam desenvolver a terra, mas somente explorar, era exploratório. Vocês vão ver que num determinado momento, Marquês de Pombal, isso já lá no século XVIII, ele diz o seguinte: meu irmão, tem que sapecar todas as índias. A gente tem que fazer a miscigenação do povo aí, para poder garantir a nossa perpetuidade aí, porque o povo português está diminuindo. Isso lá no século XVIII. Vamos voltar para cá. Então, nasce nesse exato momento aqui um sistema patrimonialista, que durou até 1930. Bom, quais eram as características principais do patrimonialismo?
corrupção e nepotismo. Então nós temos aqui a corrupção e nós temos aqui o nepotismo. Beleza? Vamos para uma abordagem histórica antes de prosseguir. Galera, observem vocês que aqui tem um período de 430 anos. 430 anos. Vamos partir para algumas datas assim de muita importância para vocês? O que aconteceu em 1580 no Brasil? Exatamente, a União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, vou anotar aqui que já é importante, né? Aqui, ó. De 1580 a 1640. O que estava acontecendo aqui nesse período? A coroa portuguesa, ela passou a ser dominada pela Espanha. Felipe II, ele era sobrinho do rei de Portugal, quando o cara morreu e não tinha filho. Não tinha gente para assumir. E na linha sucessória estava o Filipão, segundão. Então, durante esse período de 60 anos, houve a união das coroas. E o Brasil, que pertencia a Portugal, passou a pertencer à Espanha, nesse período. Após isso, Portugal retoma a coroa novamente, os herdeiros portugueses passam a dominar Portugal e todas as colônias passam a ser de domínio, então, português. Então, nesse período aqui, o Brasil é espanhol. Depois disso, o Brasil passa a ser português novamente. Beleza? Bom, vou colocar uma outra data importante para vocês. 1641, ocorreu uma revolta em São Paulo, para vocês pesquisarem, chamada Aclamação de Amador Bueno. (1641). Beleza? Foi a primeira revolta que teve no Brasil, a Aclamação de Amador Bueno. Vocês vão olhar depois detalhadamente a respeito disso aí. Pessoal, nós tivemos aqui muitas revoltas que aconteceram principalmente por causa do ouro. Tivemos a Guerra dos Emboabas, que foi uma revolta entre mineiros e paulistas, né? Ou paulistas e baianos, ou portugueses e paulistas contra os mineiros, em que houve aquele episódio lá do Capão da Traição, e depois disso culminou com a separação e a fundação de São Paulo. Beleza? Então, olha só. Do que o Brasil vivia nesse primeiro período aqui de 1500, 1600 até 1700? Apenas de enviar para Portugal pau-brasil e depois com o achado do ouro e dos diamantes, de mandar minérios para lá. Tanto é que vocês vão ver que em 1720 houve a rebelião de Vila Rica, ou a revolta de Filipe dos Santos. Foi a primeira rebelião que, puf, cabeça rolou. E depois disso houve também lá em Ouro Preto, passaram o cerol no Tiradentes, né, que foi a Inconfidência Mineira. Beleza? Bom, estou fazendo uma abordagem histórica aqui. Galera, quando foi 1808, o que aconteceu no Brasil que foi muito importante? E foi uma questão de orçamento público. A chegada da corte no Brasil. Então, a vinda de Dom João VI. Vou explicar agora. Vinda de Dom João VI, 1808. Bom,
deixa eu falar aqui, fazer uma abordagem aqui histórica, para a gente poder entender em que situação e qual foi o contexto que aconteceram as coisas. Napoleão estava dominando a Europa, e ele determinou uma coisa chamada o quê? Bloqueio continental. Ele proibiu os países da Europa de receber navios ingleses. As mercadorias inglesas não podiam entrar na Europa. Só que quem estava na mão dos ingleses? Portugal. Portugal. Napoleão ficou bolado quando soube que os navios ingleses estavam vindo, dando a voltinha e entrando ali por Lisboa, entrando ali pelo sul de Portugal. O que o Napoleão fez? Tinha a maior tropa de exército da Europa, sapecava geral, falou, vou invadir. Só que se vocês observarem, gente, a Europa, você tem assim, ó, você tem aqui Portugal, pequenininho, você tem aqui do lado a Espanha e você tem aqui do lado a França. Portugal, Espanha, França. Para a França chegar aqui, o que a França tinha que fazer? Invadir a Espanha. O que a Espanha fez? Se opôs ou não? Não se opôs. Fez um tratado, isso já foi questão de prova, o nome do tratado é Tratado de Fontainebleau. Um tratado entre a França e a Espanha, em que a Espanha permitia com que as tropas francesas viessem para cá, para sapecar todo mundo, mas a Espanha ia ficar tranquila. Tratado de Fontainebleau. É um tratado entre a França e a Espanha para que as tropas pudessem passar e devastar Portugal. Só que quando chegou a mensagem aqui que os franceses estão vindo, o que Portugal fez? Tinha um tratado de paz com a Inglaterra. Então a Inglaterra botou todo mundo aqui nos barquinhos e ó, mandou a galera para o Brasil. A corte portuguesa embarcou entre 10 e 15 mil pessoas e vieram para o Rio de Janeiro se alojar. Ficaram alojados aqui. Bom, quais foram os principais feitos após a vinda de Dom João VI? Construção da Biblioteca Nacional, construção do Jardim Botânico e a mais importante delas, foi a primeira vez que teve um orçamento público. A primeira organização de orçamento detalhado como lei foi após a vinda de Dom João VI para o Brasil. Rodrigo, aonde eu tenho essa informação? Livro do Lino Martins Silva. Olha o bizu. Aí, ó. Aqui, ó. Beleza? Posso continuar, gente? Ah, não sou bom, não. Bom, vamos lá, galera. O que está acontecendo com a administração pública no Brasil? Gente, isso aqui está crescendo mais e mais e mais e mais. Porque todas as pessoas que ocupavam cargo público eram somente indicados, apadrinhados, o filho de. Então, nesta época, surgiu o quê? A chamada dinastia dos bacharéis. Quem tinha muito dinheiro botava o filho para estudar na Europa, quando o filho voltava com aquele anelzão de bacharel, era o doutor, era o cara. Aí meu filho é o quê? Meu filho é doutor. Aí, ó, o anelzão do cara de bacharel. Então, pô, esse cara, meu irmão, era assim que era a ocupação dos cargos públicos. O doutor, que não fazia concurso nenhum, mas era o filho de, já era chamado e os cargos eram feitos dessa maneira. Só que, gente, junto com a corrupção, junto com o nepotismo, existia uma outra característica sinistra em relação aos cargos públicos. Os cargos eram chamados de prebendas.
prebendas. Aí, Thelma, prebendas, Thelma. Sabe o que é prebendas, Thelmas? Não sabe o que é prebendas, Thelmas? Hein, Thelmas? Não sabe? Aí, Thelma, prebendas são cargos que nego não fazia nada e ganhava muito. Pô, Rodrigo, desde essa época aí... Entendeu? Então, qual era a ideia? O doutor chegava só para assinar, meio expedientezinho, só segunda e quarta, e o saláriozão na conta. Então, o Brasil, nessa administração, ele era muito mais favorecido pela corrupção, pelo nepotismo e pelas prebendas do que qualquer outra coisa que pudesse moralizar. Não tinha moralidade. Bom, tem uma outra informação que é importante. Traz para cá. Aqui tinha uma outra característica que já foi cobrada em prova, mais de uma vez. Res príncipes. Res príncipes. Está em itálico porque é latim, tá, gente? Res príncipes. Res príncipes. Gente, o que é a res príncipes? O que era a res príncipes? É que o ocupante do cargo público, o servidor público, o agente público, ele tratava o bem público como se fosse um bem privado. Exemplo, eu sou um comandante da Força Armada e eu tenho direito a um carro, né, privativo lá para poder fazer as minhas coisas administrativas. Eu pego e fico usando no final de semana para dar rolê na praia, aí encho de mulher, boto o som alto, boto o carro para alguém ficar dirigindo e filmando e fico... Uso para mim. E aqui, os caras faziam isso. Então, não tinha divisão entre o res público e o res príncipes. Ou seja, era tudo como se fosse particular. Rodrigo, como é que eu vou entender esse res príncipes? Assim, os bens públicos eram tratados como bens particulares. De quem é esse carro aí? Ah, o carro é do exército, mas tá comigo, é meu, pô. O exército paga gasolina, mas eu pego e posso fazer o que eu quiser, pô. Rolezinho na praia, boto lá aquela paradinha de novo. Né? Eu fico fazendo essas babaquices aí. Teve uma mulher que foi atropelada, se arrebentou toda, vocês viram? Não viram, não? Vocês não viram? Pode botar no YouTube aí, depois vocês vão ver aí. A mulher foi fazer isso numa estrada. O carro foi cortar e não viu ela. Filho, a mulher se arrebentou toda. Sério, vocês vão ver a parada. Pode ver aí. Tava lá toda... Porra, vai viadagem. Olha só, galera. Aqui, ó. Corrupção, nepotismo, prebendas, res príncipes. Vamos continuar, que eu vou fazer ainda uma abordagenzinha histórica a respeito disso, depois eu apago e volto a falar aqui dos outros. Vou continuar aqui. Pessoal, quando Dom João VI veio para o Brasil, ele ficou numa situação meio pastosa até 1815. O que aconteceu em 1815? O Brasil foi elevado à categoria de quê? Reino Unido a Portugal e Algarves. Reino 15. Reino Unido a Portugal e Algarves. 1815. Galera, se vocês observarem, o Brasil ele está sendo Reino Unido de 2 lugares. Não é só Reino Unido a Portugal, e isso é um detalhe.
Isso é um detalhe que já foi cobrado em prova. Detalhe. Gente, eu não falei para vocês que Dom João VI, para poder fugir para cá, ele não fez um tratado de paz com a Inglaterra? Sabe o que dizia parte do tratado? Sabe o que dizia parte do tratado? Que uma região de Portugal iria pertencer à Inglaterra, e foi a região de Algarves. Então, Algarves era uma região sob o domínio inglês. Tinha um interventor lá. Quem era o interventor? Um camarada chamado General Beresford. General Beresford. Então a Inglaterra estava dominando Algarves e o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Por quê? Porque não se admitia um imperador governar de fora do seu país. Então, o Brasil estava nesse misto aí. O que eu faço? Pô, meu irmão, chega lá na ONU, pede para o Donald Trump ali, ó, permissão ali na ONU, eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, não mais apenas colônia, e bota Reino Unido a Portugal e Algarves, porque Portugal estava dividido, uma parte sob domínio inglês e outra parte sob domínio português, de longe, à distância, só comandado pela internet. Show de bola, galera? Bom, nós sabemos que houve a independência em 1822, independência em 1822, 7 de setembro de 1822, né? A independência, na verdade, ela foi decretada pela esposa do Dom Pedro. O bicho estava pegando no Rio de Janeiro, ela escreveu uma carta para o marido que estava lá em São Paulo, indo visitar a amante, a Marquesa de Santos, lá na margem do Rio Ipiranga. Vocês sabem que a Marquesa de Santos era caso do Dom Pedro I, né? Aliás, vocês sabem, pessoal, que o Dom Pedro I foi o primeiro mulherengo do Brasil, o cara que mais pegou mulher aqui no Rio? Sabem disso, não sabe? Que o maluco era o maluco sapecava geral, filho. Ele não gostava de estudar, ele era quase que um semi-analfabeto, não gostava, ele cagava para os estudos, matava a aula direto, e ele tinha um colega que ele conheceu num barzinho, e os dois sapecavam geral no centro do Rio. E ele tinha uma amante que era a Marquesa de Santos. A casa de frente para a Quinta da Boa Vista, onde é um quartel do Exército, era onde a Marquesa de Santos morava. E ele poderia sair, falava para a mulher dele, vou dar um rolê ali no jardim. Ia lá, aí depois voltava tranquilão, e aí galera, beleza? Quando ele estava lá, porra, meu irmão, nego quer, compadre, me levar para Portugal preso, caramba, 4, meu irmão, bota aí, eu não vou sair dessa porra, meu irmão, vamos ficar todo mundo aqui e acabou, o Brasil é nosso. Mas chefe, porra, o que eu vou escrever? Ah, escreve o que você quiser, pronto. Teve o dia do fico, ele botou lá, independência ou morte, pronto, aí ficou bonitão. Que ele não falava palavras bonitas, né? Tinha um porta-voz por ele que, pum, foi aqui, ó. Independência, 1822. Galera, aqui começou o primeiro reinado. Primeiro reinado. Foi de 1822 a 1831. 1822 a 1831. O que influenciou a administração pública nesse período aqui? Foi a primeira Carta Constitucional Brasileira, em 1824. Então vou anotar, pô, o quadro tá pequeno, mano. E pior que o pessoal dali da... Aí, o pessoal não vê pra cá. Posso apagar, gente?
Pô, esse quadro tá ficando bonito, né, mano? Porra, maluco. Já foram as fotos? Posso apagar? Então vamos lá. E a corrupção e o nepotismo, hein? Isso explica tudo, hein? Porra. Você tá falando de quando, hein? De 1500 ou de hoje? Galera, presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nesse detalhe. É, Gabriela, tá prestando atenção, Gabriela? Tá gostando, Gabriela? Isso é bom, Gabriela. Olha só. Em 1823, Dom Pedro, ele fez uma proposta de redação da Constituição Federal. Então, os partidos decidiram e fizeram uma Constituição, que ela ganhou o nomezinho de Constituição da Mandioca. Adivinha o que acontecia com a mandioca? Sabe por que ficou o nome de Constituição da Mandioca? A Constituição da Mandioca, pessoal, é que dizia lá nesse projeto que só quem poderia votar era quem plantasse mandioca. Eram os fazendeiros plantadores de mandioca. Aí, tá vendo? Só que o que aconteceu nessa carta constitucional aí? Ela previa a redução do poder moderador. Ela, porra. Aí o Dom Pedro I, quando chegou lá, e bota, a partir de agora, o imperador não pode fazer isso, não pode... Porra. Aí falou, tá de sacanagem, vocês acham que eu vou assinar essa parada aqui? Tá maluco, né? Ele dissolveu o parlamento. Mandou uma galerinha para ralar peito, pegou 10 deputados do Partido Português e falou assim, meu irmão, vocês estão fechados comigo? Vocês estão comigo? Redige aí essa parada. Eu sou semi-analfabeto, não sei escrever, vocês escrevem bem. Então, olha só, escreve uma Constituição aí para mim aí. Porra, então em 1824, primeira Constituição Federal. Primeira Constituição Federal, 1824. E ela tem um detalhe, ela foi promulgada ou foi outorgada? Outorgada. Por quê? Porque ela não passou por aprovação do parlamento. Ou seja, parlamento sou eu, irmão. Eu assino e pronto, já está assinado. 1824. Só que o que acontece? O Dom Pedro I, ele passou por alguns problemas de governança. Em 1831, aconteceu um episódio no Rio de Janeiro que culminou com a ida dele, com a volta dele para Portugal. Ele meteu o pé para poder resolver um problema de sucessão do trono lá. Qual foi o episódio, pessoal, que marcou o Rio de Janeiro, que culminou com a saída de Dom Pedro, dele renunciar? Noite das Garrafadas, foi isso mesmo, Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Olha só. Existia um camarada chamado Líbero Badaró. Esse Líbero Badaró, ele era escritor de um jornal. E ele escrevia muitas críticas sobre o governo, sobre o imperador, sobre tudo. Mataram esse cara. Dom Pedro estava numa viagem para Minas Gerais. Quando ele chegou numa cidade, a cidade toda estava fechada com pano preto na janela, de luto.
pessoal estava reprovando o governo dele e reprovando a morte do Líbero Badaró, achando que foi ele que mandou. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, tinha um pessoal de esquerda e um pessoal de direita. Aí os brasileiros, fora, imperador vagabundo e tal. E do outro lado a galera, não, imperador, tá tudo maravilhoso. Houve uma briga, meu irmão, garrafada, pum, parecia até Flamengo e Vasco no Maracanã, baile funk, lado A e lado B. Isso aí criou uma crise no governo. Ele então falou assim, chamou o Pedrinho, que tinha 5 aninhos, falou assim, Pedrinho, olha só, papai vai partir, vou deixar você com uma rapaziada boa aí que vai cuidar de você então, e depois você, pum, quando ficar de maiorzinho aí, você, pum, vai comandar essa parada, vai ser o rei da parada. Ele meteu o pé em 1831, passou então por um período chamado período regencial. Então a administração pública, nesse exato momento, não tinha um governante. Tinha um período regencial, trina provisória, trina permanente, regência una de Feijó, regência una. Então eles tiveram um período em que os partidos se revezavam na administração brasileira. Então de 1831 a 1840, período regencial. E o pessoal da FAB não tinha essa aula assim de administração pública completa, né, Tamara? Não. Com esses detalhes aí não, né? Pô, esses detalhes aí, ó, detalhe para esfessex, hein? Pô, não é? Eu falei, pô, não chega a hora. Galera, período regencial. A administração pública está vivendo, sabe o que nesse momento? Partidos se revezando no poder. Os partidos se revezando no poder. Só que o que aconteceu? Teve um certo partidozinho que quando percebeu que ia perder, deu o golpe da maioridade. Porque quando o papai, o Pedro I, o Pedro I, o Pedro Pegador, ele partiu, ele falou assim, olha só, quando meu filho ficar maior, ele vai comandar essa parada aí. Só que o que os caras fizeram? Pedrinho já tinha 14 anos, já estava espertinho na parada, era um moleque estudioso, porque o Pedro II era um pensador, o camarada era sinistro, sabe aquele moleque, tipo assim, óculos, porra, fundo de garrafa, CDFzinho, sentava no primeiro banco, não pegava ninguém, ficava só prestando atenção lá, sabia tudo de matemática, respondia antes que o professor, por aquela coisa, ele era esse cara. Então, em 1840, aqui, ó, houve o golpe da maioridade. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, tá? Estudem aqui as chamadas revoltas regenciais. Cabanagem, balaiada, sabinada, isso cai pra caramba. Revolução Farroupilha, cai. Eu vou dar isso aí? Não, porque senão vai virar aula de história. Eu estou me atendo só à administração pública. Mas cai, entendeu? Fernando Sabino, o cara lá de Salvador que fez a parada da Sabinada, cai. Então, estuda as revoltas regenciais, por favor. Galera, quando houve o golpe da maioridade, aqui começou o segundo reinado. Segundo reinado. O segundo reinado, pessoal, ele durou até quando? 1889, que foi a data da proclamação da República. Então, vou botar aqui, ó. Segundo reinado, 1840 a 1889. Lembrando, como que eram as ocupações de cargo público? Na base do apadrinhamento, na base do nepotismo, na base da corrupção. Paga aqui, leva ali. Não existia concurso público nessa época.
Beleza? Bom, nesse período aqui, nesse períodozinho aqui. Oi? Ixi, pô, desculpa, obrigado. Pessoal, as colegas aqui solidárias a vocês me avisaram que eu saí da linha do quadro. Obrigado. Então deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Pô, que depois nem reclama. Pô, Rodrigo, sacanagem lá, vou botar logo assim, ó. Pronto. Aqui, ó, segundo reinado. 1840, 1889. Galera, o que aconteceu aqui nessa época que fez com que o Brasil se reestruturasse e caminhasse para a República? Tiveram dois acontecimentos que culminaram com isso. O que aconteceu nesse período com duas coisas que o Brasil ele teve que mudar? E a partir daí a gente começa a entender algumas coisas que estão presentes no dia de hoje. A abolição da escravatura, Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Então, nesse período aqui, aconteceu a Guerra do Paraguai e a abolição dos escravos. Preste atenção, galera, na explicação que eu vou dar. Vou fazer uma abordagenzinha histórica aqui para ajudar vocês, mas sem detalhar muito. E aí, Mayra, como é que tá aí? Tá legal? Não, você tá cortando a imagem, tá cortando ainda. Se você meter a cara aí, você não vai enxergar. Calma aí que eu vou fazer assim, ó. Ainda tá cortando? Deixa eu ver. Tem que assistir a aula de novo. Não, agora tá cortando não, agora tá legal. Olha lá. Ó, agora não tá cortando não, agora tá legal. Viu, gente? Eu ajustei aí, obrigado às colegas que estão preocupados com vocês aí, ó. Quer ver? Elas querem chegar com vocês em Salvador assim, ó, igual seleção. Tá certo. Aí, galera, preste atenção nessa parada aqui que eu vou falar com vocês. Vou fazer uma abordagenzinha aqui rápida sobre Guerra do Paraguai. A Inglaterra, ela financiava diversas coisas na América do Sul. Emprestava dinheiro, comprava produtos com preço mais baixo, vendia produtos com preço mais alto. Então, ela faturava em cima dos países da América do Sul. Existia um país que não dependia da Inglaterra. Qual era o país? Paraguai. Paraguai era um país de primeiro mundo, era um Japão aqui na América do Sul. Só que o Paraguai teve um presidente que era maluco. Bolsonaro 2018, era maluco, era meio surtado, que foi o Solano Lopes. Então, o que aconteceu? O primeiro-ministro britânico fez uma proposta para o presidente argentino, chamado Bartolomeu Mitre. Falou assim: irmão, olha só, a parada é o seguinte, se você sapecar o Paraguai, eu te dou uma moralzinha aí na parada. Pô, o que o Bartolomeu Mitre falou assim? Pô, cara, mas eu não tenho condições, cara. Olha só o tamanho da Argentina. Pô, teve a separação da Argentina com o Uruguai. A gente queria o Uruguai e vocês não deixaram. 1821, Guerra da Cisplatina. Pô, meu irmão, junta vocês três ali, compadre. Então vai tu, o Brasil e o Uruguai. Guerra da Tríplice Aliança. Uruguai, Brasil, Argentina contra o Paraguai. Só que, pessoal, olha o que aconteceu. Teve um navio mercante que estava no Rio Paraguai, brasileiro, que foi aprisionado pelos paraguaios. Dentro desse navio tinha um coronel do exército que tinha sido nomeado governador do Mato Grosso. E estava prisioneiro. O Brasil, então, declarou guerra ao Paraguai. Se uniu com a Argentina, se uniu com o Uruguai e falou: meu irmão, vamos embora, vamos pegar eles. A Argentina se envolveu numa crise interna e saiu da guerra.
O Uruguai também meteu o pé. Ficou quem contra o Paraguai? Ficou quem contra o Paraguai? O Brasil. Ficou lá. Gente, foram morrendo gente de tudo quanto é lado, brasileiro e paraguaio. Só que teve um detalhe. O que o governo brasileiro teve que fazer? Escravos, vocês aí, compadre, tudo sarado, criado a acarajé, rei da capoeira, porra, tem a ginga, tem o swing e tal. Quem lutar pelo Brasil e quando voltar, vai se tornar livre, vai ser dono de você. Não vai ter esse mais negócio de pendurar no tronco, dar chicotada e o caramba quatro não, filho. Vai poder andar na rua como? Ó, é herói da guerra. Mandou, fez um exército de negros, de escravos, mandou para reforçar as tropas paraguaias, as tropas brasileiras no Paraguai. O conde Deu, que tinha entrado no Paraguai, saiu para poder casar com a filha do rei. Quem assumiu? O Duque de Caxias. Devastou tudo, a capital toda, devastou tudo, pum, ganhou a guerra. O que aconteceu com o Paraguai? Entrou numa miséria. Foi devastada. O que era um país de primeiro mundo ficou um país de quinto mundo. Só que o Brasil entrou numa dívida muito grande. E aí vai a história da história. Os negros voltaram da guerra, se amontoaram aonde? Atrás da central do Brasil, que era o palácio do governo. Ficaram aguardando providência no morro. Fizeram as suas palafitas, os seus barracos e aguardaram a providência do governo. O governo não trouxe providência. E foi a primeira favela que nasceu no Brasil, foi o Morro da Providência. A galera ficou lá. Então, os heróis da Guerra do Paraguai se amontoaram atrás da central do Brasil, aguardando o governo dar providência. Emprego, dignidade, uma série de coisas. Eles foram enganados. E aí surgiu então a primeira favela, que foi o Morro da Providência. Bom, Guerra do Paraguai, o governo começa a cair em descrédito. Quando foi? Dia 13 de maio de 1888, ali aonde? Lá, no centro da cidade, na Praça 15, no Paço Imperial, a princesa Isabel assina. Se vocês quiserem lá, a entrada é gratuita, tem a foto dela assinando. O povo embaixo e ela anunciando que a partir daquele momento não teria mais a escravatura. O que aconteceu com isso aqui, pessoal? Essas duas coisas culminaram para a queda do Império. Em 1889, houve a Proclamação da República. Houve a Proclamação da República. Tá maneiro? Que bom, né? Houve a Proclamação da República. Bom, falei para vocês darem uma lida na primeira revolta da Armada, na segunda revolta da Armada. O que aconteceu, pessoal? De 1889 até 1891, houve um governo provisório, que quem era o presidente era o Deodoro da Fonseca. Houve eleição e ele foi eleito junto com o vice dele, era o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Então, em 1891, houve a primeira Constituição Federal Republicana no Brasil. A segunda Constituição do país, a segunda Constituição Federal, porque a primeira foi aqui, ó, 1824, e a primeira Constituição Republicana do país. Posso apagar para poder explicar o que aconteceu de importante nessa Constituição?
Cara, hoje eu estou inspirado. Pô, né, cara? Hoje eu nem sabia que eu ia falar disso, sacanagem. É porque eu achei que eu fosse ler uns slides. Eu tô... Pô, tá gostoso, cara. O negócio tá... Eu ainda tenho que falar de política pública. Meu Deus do céu. Posso apagar? Vou apagar, hein? Que isso, mané? Na moral, tá gostosinho. Tá gostosinho, mané. Galera, preste atenção num detalhe que é importante para vocês. Vou botar aqui, ó. Constituição de 1891. Constituição de 1891. Rodrigo, eu quero que você passe para mim o bizu do que cai na SpaceX, do que já caiu e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa que a Constituição fez: separação entre igreja e Estado. Separação entre igreja e Estado. Cara, eu sou louco para fazer faculdade de História. Vou contar para vocês 2 faculdades que eu sou louco para fazer: Direito e História, gente. Um dia eu vou realizar esse sonho. Separação entre igreja e Estado. Então foi nesse momento aqui que, ó, como diz a Dilma, Estado likes. Não tem mais esse negócio do catolicismo ser a religião oficial. Então, houve separação. Aqui acabou, game over, para o regime do padroado. Vocês sabem o que é o regime do padroado? Vocês sabem, não? Tudo que a Igreja Católica fazia, em que os padres faziam, tinha que ter o sim do imperador. Então o imperador, ele seria o papa do papa. Porque o imperador é que dizia, vocês podem observar na Inglaterra, toda vez que tem um evento naquele salão da abadia, a rainha, ela tem destaque por ser a chefe da igreja. Lá ainda impera o regime do padroado, porque lá ainda tem os reis e tudo mais. O Brasil, quando... O que aconteceu, pessoal? Vou contar um episódio rápido. Vocês sabem como é que ocorreu a proclamação da República? Não sabem? Ali na central do Brasil, onde é hoje o Comando Militar do Leste, ali na central do Brasil, ficava o Palácio do Governo. Quem morava do lado do Campo de Santana, em frente ao Palácio do Governo? Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca tinha um major que era o cordinha dele, a ordenança dele. Esse major recebeu o nome de boateiro, porque ele saiu pelo centro da cidade espalhando um boato que o Visconde de Ouro Preto tinha mandado prender Deodoro. Quem era o Visconde de Ouro Preto, pessoal? Ele era uma espécie de primeiro-ministro no governo brasileiro. Era o chefe dos ministros, era o primeiro-ministro. E o Deodoro, ele era um marechal, ele era o general de mais alta patente no exército. Deodoro estava baleado, estava doente. Chegaram para ele Quintino Bocaiúva e Coronel Benjamin Constant, 2 republicanos, 2 caras que queriam a república de qualquer jeito. Falaram para ele: chefe, deu merda, levanta daí que o exército vai vir aqui te prender. Que isso, rapaz, tá maluco? Ó, o boato que está espalhando na cidade é que o Visconde de Ouro Preto mandou prender o senhor. Sobe no cavalo aí. O que ele fez? Ele acionou as tropas de São Cristóvão. Quando ele reuniu as tropas, ele montou no cavalo todo baleado, botou a espada, cercou o palácio, ali onde é o Comando Militar do Leste. Só que quando ele cercou, quem estava lá dentro? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, então, ficou exército contra exército.
Eles fizeram um acordo. O que o Deodoro fez? Dissolveu o parlamento. Mandou os deputados embora, não tinha mais Congresso Nacional, dissolveu. Só que o seguinte, ficou naquela, e agora? Vai fazer o quê? Quintino Bocaiúva trouxe o documento e falou assim, chefe, essa é a hora. Assina o documento da proclamação da República. Aonde estava Dom Pedro II? Em Petrópolis, lá no Palácio Imperial. Quando foi 10 horas da manhã do dia 15 de novembro, Dom Deodoro organizou uma marcha no centro da cidade, anunciando que era a proclamação da República. Ele foi pessoalmente entregar a carta para o Pedro II. Aqui, ó. A partir de agora o senhor não é mais imperador, porque eles eram amigos pessoais. Eu vou fazer o seguinte, o senhor pode pegar sua família, suas coisas, eu vou escoltá-lo até o porto do Rio de Janeiro, e o senhor pode se exilar num país que o senhor escolher. Como os Orleans e Bragança eram da dinastia dos Borbões, Dom Pedro II foi exilado na França. E a partir de então começou o período que ficou de 1889 até 1891. Ele como um presidente ali, só nessa época que houve a eleição. E ele foi eleito, o Deodoro da Fonseca. Sacaram aí a parada? Então, aqui, quando ele fez a Constituição Federal, ele fez a separação entre igreja e Estado, ele game over, acabou com o regime do padroado, e outra coisa que influenciou não somente a administração, mas influenciou tudo na vida política e administrativa do país. Deu autonomia política e administrativa para estados e municípios. Então, aqui é o que a gente estuda na nossa Constituição Federal hoje de responsabilidade ou competência dos entes federados. Aqui surgiu a separação com autonomia dos entes federados. Certo, Tamara? Tá com soninho, Tamara? Tá cansadinha? Cara, 2h30. Daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho, 5 minutinhos. Posso apagar, galera? Tá tirando foto ali o colega ali. Vou apagar, hein? Deixa eu só terminar aqui que a gente já toma um cafezinho. Gosta. Galera, já estou caminhando para cá, tá? O que aconteceu, pessoal, em 1891? Deodoro renunciou. Houve a primeira revolta da Armada. Vocês vão ler sobre isso. Assumiu Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ficou até 1893. Houve a segunda revolta da Armada. Ele renunciou. A partir daí, começaram os governos civis. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Só em 1910 é que um militar passou a ser presidente novamente. De 1910 a 1914. Marechal Hermes da Fonseca, que é o bairro que nós estamos hoje. Marechal Hermes, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Beleza? Então, olha só. Antes desse períodozinho aqui, começou uma coisa chamada política do café com leite. Política do café, política do café com leite, que eram as
oligarquias. Olha, de 1893 até 1930. Até 1930. O que aconteceu aqui, pessoal, nesse período aqui? São Paulo e Minas Gerais se revezavam no governo do país. São Paulo e Minas Gerais se revezavam. Então, num período, um paulista era presidente, no outro período, um mineiro era presidente. São Paulo era o maior produtor de café, Minas o maior produtor de leite. Então ficava sempre a política do café com leite, a política do café com leite. O que aconteceu em 1929? 1929. Quem era o presidente em 1929, pessoal? Exatamente o Washington Luiz. Washington Luiz, o cara que dizia, sabe o quê? Governar era abrir estradas. E a primeira rodovia do país é a rodovia Washington Luiz. Governar era abrir estradas. O que aconteceu? Ele deveria indicar um mineiro para poder suceder. Era São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Quando chegou na época do mineiro Garrot, ele indicou um paulista. Chamado quem? Carlos Prestes. Aqui, ó. Ele indicou um paulista. Quem disputou as eleições com esse cara? Getúlio Vargas. O que aconteceu com Getúlio Vargas? Perdeu as eleições. Só que Getúlio estava fechado com quem? Estava fechado com quem? Com o exército do Rio Grande do Sul. Por causa de um movimento que vocês vão estudar. Movimento tenentista. Movimento tenentista, os jovens tenentes com aquela mente tal da revolução, não sei o que lá, e pega, o Vargas estava fechado com essa galera. Ó, episódio dos 18 do Levante do Forte Copacabana, hein? Essa parada cai, hein? Abre parêntese rápido. Esses 18 do Forte só sobreviveram 2. Tenente Siqueira Campos e Tenente Eduardo Gomes. Esse Eduardo Gomes depois virou Marechal Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea. O cara que tentou dar o golpe no Getúlio em 46, mas o general Henrique Teixeira Lott não deixou. História para depois. Então estuda sobre esses monstros aí, hein? Esses 2 sobreviventes. Aqui. Vamos voltar para cá, porque eu vou dar uma pausa para tomar um café e a gente entra na década de 30 aí. Pessoal, o que estava acontecendo aqui nesse período aqui da oligarquia? Estava tendo uma reveza quando foi o Washington Luiz, não colocou o mineiro. O mineiro ficou putinho, ficou boladinho, fez biquinho, bateu o pezinho, se juntou com o Getúlio, a galera marchou até o Rio de Janeiro e falou, ô, cerca, não corre ninguém, é tudo nosso agora. Tomou o poder. E aqui, então, inicia, principalmente com a era Vargas, a administração burocrática. Aqui encerrou o período da administração patrimonial. Nepotismo, corrupção, prebendas, res príncipes. E mais esse monte de coisa aí que nós falamos. Eu fiz assim, um resumo rápido dos principais acontecimentos. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vamos tomar um cafezinho? Daqui a pouco a gente volta?